Boa noite! Hoje eu e Cris Dantas vamos conversar sobre a luz. Hein? Tá me vendo já? Como tá? Boa noite, pessoal! Hoje nós vamos falar mais um pouco sobre o Reflexões do Morar. Oi, Cris, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo, e você? Obrigado por aceitar meu convite. Imagina, eu que agradeço. Hoje nós vamos iluminar a casa das pessoas, é isso? Pois é, iluminar com uma luz quentinha. Uau! Ô, Cris, eu estava lendo uma lenda agora do Vastu, Hum, que é uma técnica indiana de harmonização da casa, e eu li uma coisa linda, ah, que eu acho que a gente pode usar como uma dica de interiores hoje, para o pessoal ah, que quer rever a iluminação da casa. O Vastu fala que o fogo, que a iluminação da nossa casa, ela representa o contato com a nossa ancestralidade, né? E hum, que quando o homem trouxe o fogo que representava Deus para dentro de casa, é que veio essa cultura de adornar os lustres, de fazer eles muito decorados. Porque, que interessante. porque cada cultura usava esse signo de como, da comunicação com Deus, do que representava Deus. Então, por isso que a Tá. gente tem algumas culturas mais orientais que são extremamente douradas, ricas em rococós, enfim, a gente tem essa questão, até se a gente for pensar na França, no reinado de Maria Antonieta, e pensar que ele deu o sol, né, o Henrique, o rei da França, como o Deus Sol, e como esses lustres eles vieram adornados de muito dourado, né, representando esse sol. E aí, eu acho que assim, uma das grandes sacadas assim para quem está com dúvida, né, enfim, nesse momento que está repensando a casa, revendo a casa, olhando o seu entorno e repensando, puxa, eu preciso mudar, mas eu não sei por onde, é buscar esse contato, né? Assim, o que é o afeto? O que é esse Deus? Né? O que representa esse contato com o divino? E significar ele nas luminárias. Você já tinha ouvido isso? Não, não tinha não, mas o Junichiro Tanizaki, o escritor japonês, ele fala também, ele faz uma referência ao ouro, até porque que os Budas são dourados, porque tem também, além dessa questão que ele não menciona, mas ele fala da iluminação, porque quando não existia iluminação, o dourado, ele ilumina. Então, por isso os dourados nas paredes, o ouro nas paredes, o ouro no Buda, porque era tudo breu, tudo à sombra. E aí vinha o dourado, para iluminar. E eu acho engraçado, né, que nesse momento que a gente está muito em casa e está todo mundo olhando ao seu entorno e percebendo, né, eu costumo falar assim que nossas casas sabem muito bem como nós somos, mas que É, a gente não sabe muito bem como elas são, né? A gente meio que, é. principalmente aqui em São Paulo, transformou a nossa casa num dormitório e acabou ficando muito pouco tempo em casa, né? Acabou ficando a maioria das pessoas curtem muito pouco, né, o estar em casa. E aí, nesse momento de quarentena, como a gente teve que conviver com essa casa e olhar para esse entorno, né? E Como foi essa tornar. experiência para você? Olha, para mim, eu sempre fiquei muito em casa, né? Porque há 10 anos eu já trabalho em casa. Então, eu gosto e eu sempre gostei de luz, de luminária. Não gosto de luz de teto e não gosto Luz de luz fria, indireta. luz Luz indireta. indireta. Então, sempre, assim, um problema que eu tenho, se eu vou alugar um apartamento, se eu troco de lugar, é ver tomada. Porque eu tenho que ter muita tomada para ter muita luz indireta. Eu dificilmente acendo uma luz no teto. Então, aqui, nesse apartamento, quem morava antes usava luz fria em tudo e só no teto. Então, quando eu mudei para cá, a primeira coisa que eu fiz, eu quase não mudei nada no apartamento, eu só mudei lâmpada. Coloquei lâmpadas quentes e trouxe os meus abajures. Foi isso que eu fiz. E aí entrou uma vizinha que já conhecia o apartamento do antigo
morador falou assim, nossa, como isso tá diferente. E a filha dela, que estava com ela, falou, ela matou na hora, ela falou, é a luz. Porque, assim, a luz é conforto, e o conforto é uma coisa de percepção, né? Então, as pessoas raramente têm a percepção de que alguma coisa está ruim. Que é aquela luz que é muito fria, que é muito dura, que é aquilo que está te deixando incomodado. Eu acho que dificilmente as pessoas conseguem ter esse entendimento do conforto e da relação entre luz e conforto. Não sei, você acha que é Não isso? sei. E assim, e como é incrível, né? Como as pessoas, quando a gente fala de luz, o que as pessoas mais pensam, que é mais comum aqui no escritório, quando a gente está falando de luz, de iluminação, é sempre as pessoas imaginarem tudo aceso, né? Muita É, luz, tudo muito iluminado. tudo muito, e não percebe como é importante a gente ter a meia luz, como é importante a gente ter a escuridão, porque a luz nada mais é Sim. do que uma tecnologia dominada pelo homem, né, com a função de prolongar o nosso tempo de dia. Uhum. E aí, o quanto é importante que essa luz seja quente, né, a gente até fala uma luz do dia, né, o quanto é importante que essa luz seja quente para trazer essa questão de contato com com a nossa natureza humana, né? É, E como é importante a luz vir de vários ângulos, como da parede, do teto, do chão. Como é importante essa brincadeira com os fachos de luz, que a gente fala de downlight, uplight, enfim, como é importante isso, são termos mais técnicos, para trazer essa sensação de luz do dia para a nossa noite, né? E o que eu mais vejo é que isso é tão desconhecido que eu vejo quando eu passo pelas ruas à noite, né, eu vejo todas aquelas casas iluminadas com aquela luz muito branca, muito dura, quase azul, né? é, E como isso afasta as pessoas das questões emocionais dela, né, dos sentimentos, das sensações. e eu E acho acho que que pode. Não, diga. não, e eu acho que foi isso que que a sua vizinha percebeu, né? Assim, como o espaço ele muda em relação à luz. Muda completamente. Eu faço isso também, de ficar olhando pelas janelas para ver a diferença de temperatura de luz, né, nos apartamentos. É muito engraçado isso. Mas a pessoa não percebe, assim, o sofá você senta, você vê se você está confortável ou não. Mas a luz, você não percebe, alguma coisa está te irritando. Já me aconteceu de usar uma luminária errada na cabeceira, e aí eu estava lendo o livro, e eu estava odiando o livro. Falei, mas porcaria de livro, eu não estava gostando. Até cair a ficha de que era a luminária que estava errada. Eu não estava conseguindo ler porque eu não tinha luz suficiente para aquilo. E finalmente caiu a ficha, e eu experimentei várias coisas, tirei medidas e tudo mais, e decidi que o que era bom era uma luminária aqui em cima. E aí eu mantive os dois abajures laterais e uma luminária aqui, uma arandelinha, dessas que você coloca na tomada, né, que você nem precisa quebrar parede, nada, e resolveu. Então, e eu estava odiando o livro, eu comecei de novo, e adorei. Mas porque é uma coisa que te irrita e você não percebe de onde é que vem a irritação. Olha que louco, né? O que pode fazer uma iluminação ruim? Não, você sabe que tem alguns projetos de iluminação, quando essas lâmpadas são fachos que vêm muito do teto, é uma coisa muito sutil. Elas fazem uma sombra dos cílios. A gente, só quem está no ambiente é que sente que você vê que está tudo iluminado e você tem uma sensação de que você não está enxergando muito bem, que eu acho que é um pouco o que aconteceu com você. É, Porque essa lâmpada que vem muito de cima e não tem os fachos laterais para contrabalancear, um abajur, uma luminária, você fica, a iluminação se torna muito dura é, e te dá um estranhamento, né? Te dá uma resistência à visão mesmo. Acho que foi isso é, que você sentiu. pode ser. Mas ainda bem, porque no fim eu acabei gostando do livro e resolvi o meu problema de leitura, porque eu gosto de ler na cama, né? Então tinha que resolver esse problema. E, E, e eu mas acho essa. também. Oi, Hum, Cris, pode falar, não, diga. desculpa. Não, não, diga. E eu acho também que é o seguinte, nesse momento que está todo mundo em casa, também a gente percebeu que temos que ter vários tipos de iluminação, né? Não dá mais Sim. ter, tipo,
a Mari vem e falou assim, aqui em casa só na penumbra, mas Mari, como que você faz para trabalhar? Me conta. Né? Sim. Ah, Tem uma hora que a gente precisa de luz, né? E como vai mudar essa relação da luz com as casas? Porque a casa virou escola, a casa virou escritório, enfim, a casa ela está nesse momento assim multidisciplinar, né? Ela sempre foi, mas ela está assumindo ela está absorvendo partes que eram do mundo externo para si. Né? E aí a gente vai ter que rever isso, porque a gente vai ter que ter as duas luzes, né? Assim, esses dois momentos, o muita luz e pouca luz. né? Para ajudar filho a estudar, para cozinhar Para e trabalhar, enfim, por exemplo, pra, por exemplo, agora a gente está aqui nessa live, né? Tem toda uma luz que a gente trouxe para cá para ela acontecer. E as pessoas estão mais sim, expostas, né? Assim, essa comunicação digital, online, ela vai se tornar um padrão daqui para frente, né? é uma iluminação que a gente vai ter que aprender a fazer também em casa, né? Essa iluminação das lives, para não. Eu estou com um refletor aqui atrás do celular, voltado para a parede, por exemplo, e está envolto em papel manteiga, quer dizer, são coisas que você vai adaptando para chegar num resultado mais ou menos bom, né? Mas você estava falando dessa coisa dos setores da casa, né? Que hoje ela é tudo mesmo. Ela é creche, ela é escola, ela é restaurante, ela é escritório, ela é tudo. E ela era, assim, compartimentadinha nos anos 30, né? Porque até 1890, a gente não tinha o que a gente tem hoje. A casa como a gente conhece hoje, você sabe muito melhor do que eu isso, que você estuda a casa, ela tem essa configuração de encanamento, água quente e fria, aquecedores, eletricidade, elevador, isso tudo veio em 1920, né? E foi realmente incorporado nos anos 30. Então, a casa dos anos 30 é a casa que a gente já reconhece como essa configuração, só que ela era muito compartimentada, né? Tinha o espaço para os homens fumarem, tinha o espaço das mulheres conversarem, era toda compartimentadinha. Depois, passou o tempo e as casas perderam as fronteiras, né? Elas foram abrindo, tirando paredes, e aí é justamente quando vem essa coisa maluca e a gente tem que fazer tudo em casa. A gente tem todas as funções num espaço que é aberto. Né? Aí sim você tem a creche, a escola, o escritório, o playground, a sala de TV, o cinema, é tudo ali. Não, Né? e acho que a grande diferença é que a tecnologia evoluiu muito, né? Esse universo da luz. Né? Então, assim, Sim, nos anos 30, a gente tinha o quê? Só as lâmpadas incandescentes, talvez as fluorescentes, né? E ainda não existia também esse hábito de perceber o quanto essa ambiência, né? O quanto essa relação com a estética, com a beleza, ela nos nutria, né? E agora isso está se tornando a iluminação era mais funcional. Você até tinha uma estética, uma beleza, assim, mas ela tinha uma questão mais funcional. Só uma classe muito alta que podia ter essa relação com a iluminação de uma forma mais estética, né? Mais voltada à beleza, mais ao olhar, enfim. E mesmo assim era algo muito para ostentar, né? Uma casa muito para mostrar, né? Enfim. E agora não, né? Essas peças elas começaram a fazer parte do nosso cotidiano e realmente trazer uma questão de harmonia, né? De buscar uma ambiência, um momento entre nós, de uma maior reconhecimento de nós mesmos no espaço. Né? Então, é verdade. a gente vai ter essa iluminação mais geralzona, que vai, enfim, nos fazer com que a gente veja tudo, né? E a gente vai ter que ter agora um pensamento dos climas que eu quero na casa, né? Exatamente. É que são os climas mesmo. Né? Você tem a luz que tem que ser funcional mesmo, quando você precisa da luz, mas você tem que ter os climas também. E o universo da automação, a gente tem trabalhado muito nisso, né? Você sabe que tem alguns sistemas que você vai mudando essa variação de tons em lugares onde tem muito convívio, e conforme você vai mudando essa variação de tom, as pessoas vão caminhando para esse espaço mais iluminado naturalmente. Você consegue Olha, demarcar o percurso da pessoa no ambiente pela iluminação.
olha só. E a gente que no Ocidente tem essa coisa da luz, né? De gostar da luz, de querer a luz, de correr para ela, principalmente num país como o Brasil, né? A gente quer o Exatamente, a sol. nossa relação com a luz muito forte. A gente nem percebe, é Ela é tão muito natural forte. em nós, ela é tão natural em nós que a gente talvez só perceba isso quando a gente viaja para países onde a luz natural não é tão fluida como aqui. Né? A gente precisa muito, né, dela. Assim, sente muita necessidade. A gente tem aqui a Marina Volta, que está perguntando assim, eu vou construir uma casa, eu preciso fazer o projeto de iluminação antes? Sim, Marina, você precisa fazer todos os projetos que envolvem essa casa antes, né? Não só a luminotécnica, que é como a gente chama esse projeto específico para casa, mas todos os outros, assim, automação, ar-condicionado, tudo que vai fazer com que essa casa funcione perfeitamente no dia que você for morar lá, tem que ser pensado antes, né? Por isso que é importante trabalhar em parceria com um profissional que faz isso, porque ele vai te explicar por que tem que ter uma luz lateral, por que tem que ter uma luz que vem de baixo, quais são os efeitos que a gente quer ter com essa iluminação. Então é super importante a gente fazer a luminotécnica antes do projeto. Né? Quanto mais tempo a gente... Eu costumo dizer assim, que quanto mais tempo a gente investir no projeto, mais a obra flui, porque aí você não para pensar nas coisas, porque as coisas já foram pensadas. E a gente vai ficar cada vez mais dentro de casa, né? Porque daqui para frente a tendência é essa. Então a Exatamente. casa tem que ser tem que ter uma boa iluminação, tem que estar tudo rolando direitinho. Às vezes eu fico pensando um pouco, sabe, Cris, que quando a gente está falando de decoração, a gente trabalha muito com o desconhecido, né? As pessoas, elas sabem que elas querem adornar a sua casa, elas sabem que precisa ter essa relação com a beleza, com a estética, mas ao mesmo tempo tem um medo, né? Um medo do quê? Do desconhecido. E aí o que acontece? Ela resiste, né? Ela resiste. Então, vem essa sensação da escuridão e a pessoa resiste porque ela não percebe que a escuridão ela acessa lugares em nós que estimulam a criatividade. Né? Se a gente for pensar assim, quando a gente está com amigos ou quando a gente está no momento de criação, é muito melhor abaixar a intensidade da luz. O lugar fica mais climático, né? Você se torna um pouco mais poético, você se torna um pouco mais emocional. E eu vejo essa resistência, né? Porque quando você fala de luz, parece que só existe a luz. Né? Não existe uma uma luz. Uma luz, né? Eu tinha falado do Tanizaki, mas é que esse livro que ele escreveu em 33, que é o Em Louvor da Sombra, ele está muito... Porque assim, se foi nos anos 30 que realmente a eletricidade entrou nas casas, ele tinha nascido no século anterior. Então imagina para ele, no Japão, o efeito que foi. E o Japão aderiu muito, né? Ele era um país que em 30 já usava muita eletricidade. Então, ele conta nesse livro que um dia ele foi a um hotel em que as pessoas só usavam luz de velas. E ele chegou lá e já tinham aderido à luz também elétrica. E ele ficou muito triste. E o dono do hotel que conhecia falou assim, você quer que eu leve para o seu quarto luz de vela? Ele falou, eu quero. Então ele continua indo lá. Mas assim, ele parou de participar dos festivais da lua que aconteciam no outono, quando começaram a estourar fogos e colocar música, e ele falou, não, acabou. Porque imagina, você na escuridão, você olha para o céu, você vê tudo, né? Não, Aí você vai a Festival da Lua com... Não, e como a luz, o excesso de luz anestesia os nossos sentidos. É isso que você está anestesia. falando, né? Porque às vezes, por exemplo, você vai numa praia à noite e você percebe cada pontinho de luz, né? Você percebe como aquela escuridão te dá suporte para a visão, como a visão vai mais longe. E outra coisa que pouca gente sabe também, assim, que o quanto essa luz dá forma à casa. O quanto essa luz ela é responsável por dar o volume na decoração.
Mas aí isso já é bem mais sutil. Isso é um olhar assim de gente como você, que percebe isso. Aí é mais difícil do que a questão da luz fria, luz quente, essa questão dos volumes, das formas. Isso já é mais sutil, mas é muito importante também. Para dar o conforto, né? Para dar não só beleza, mas conforto. É a busca de uma harmonia, né? Assim, a busca de um elemento de harmonia que traga um pouco mais de saúde ao espaço, né? Que É. busque esse conforto. Isso é fundamental. É engraçado, você falou saúde, realmente, assim, tem casas que parecem mais saudáveis do que outras, né? É por causa que a gente fala isso que é da ambiência. Você sabe que eu tenho uma experiência muito engraçada, né? Eu fiz Ah, uma casa de um apartamento, enfim, de um cliente específico, e a gente trabalhou muito a iluminação. Exatamente por causa disso. Ele era muito introspectivo e ela era uma pesquisadora. Então, ela queria luz em tudo, porque ela queria poder ler em qualquer lugar da casa. E ele já tá. não, ele já curtia decoração, ele curtia muito a arte plumária, né? Esses cocares, enfim, essa artesania indígena. E então isso trouxe assim um belo exercício de iluminação, né? Tanto de explicar para eles como que era essa relação com a luz, né? Ah, E buscando um consenso entre eles. Né? E foi tão engraçado porque assim a gente teve dois feedbacks muito importantes. Ele me contou que um dia uma vizinha tocou a campainha e começou a conversar com ele, conversar com ele. E primeiro, ela contou para ele que todas as vezes que ela ia descer para o térreo, antes de descer no térreo, ela parava no hall do elevador dele, é. porque ela se sentia mais bonita lá. Então ela se Ah, olhava no espelho do hall, ela acendia a luz, né? Tinha o sensor, acendia a luz, ela se olhava no espelho, aí ela se sentia mais bonita e descia para o térreo. Bom, foi muito engraçado isso, né? e, Aí o que aconteceu? Aí ele falou assim: bom, mas você não quer conhecer minha casa? Ah, quero conhecer minha casa. E ela entrou, conheceu a casa. Ela falou assim: você se importa que eu vá lá no meu apartamento e volte um pouquinho? Não, pode ir. Ele disse que era uma senhorinha bem assim, mais de idade, enfim. Aí quando ela voltou com uma trena. ah, Aí ela falou assim: você dá licença de eu medir sua casa? Aí ele começou a rir, né? Mas como assim medir sua casa? Eu quero saber aonde que você conseguiu aumentar o seu apartamento, porque ele é maior que o meu. não. Né? E era o mesmo espaço, né? E como o Já mesmo percebi. espaço. Né? E aí a luz vem nessa percepção do espaço. Sim. Como, como cada um tem uma relação com esse espaço, né? E como a gente está viciado nessa relação. E a gente nem percebe que pode estar na luz, na É, iluminação. não, Então, não, diga. Então, eu percebo que as pessoas assim estão tão viciadas na iluminação. Elas resumem, né, a iluminação da casa numa tecla de liga e desliga. Pois Eu, é, acho triste. Acho uma tristeza isso. Aí fica a casa doente, né? Aí você olha e você vê uma casa doente, triste, é tão muito engraçado porque deprimida. tem um slogan, né, que a gente fala assim, luz de padaria, né? Mas nem as padarias mais têm essa iluminação fria, né? Não, Até as padarias já sacaram, né, que para trazer esses clientes para dentro do ambiente, né, como é importante aquecer esse entorno. é. Uma amiga minha apareceu aqui, ela me conhece desde os tempos de Cananéia, que ela é de lá. E ela estava lembrando que a minha mãe costumava contar de quando acabava a luz em Cananéia. Imagina, minha mãe nasceu em 26. Cananéia era um fim de mundo. Então, acabava a luz com muita frequência. Eu, quando era criança, nossa, o que eu tomei de banho de bacia, de canequinha, porque acabava a luz o tempo inteiro. Você não tem noção do que era o céu. Aí a gente acendia as velas, eu adorava aquilo, porque ficava tão mágico, uma casa do século XIX, com luz de velas, e aí você ia para a janela, que é coisa que não falta é janela, né, nessas casas coloniais antigas,
E eu vi um céu que nunca mais na minha vida eu vi. Porque na hora que você abaixa a luz, aqui, né, na Terra, na hora que a gente abaixa a luz é que a gente consegue ver. E aí é que você faz um pouco essa conexão, né? E você vê o que tem de estrela, como é coalhado e como o céu é bonito, né? Ainda mais lá sem poluição. Nossa, foi muito legal ela ter lembrado isso, que me voltou, assim, para a infância. Minha mãe deve ter passado muito mais noites à luz de velas do que eu, né? Mas, assim, eu acho que eu fico prestando muita atenção na luz da casa das pessoas. Eu tenho vontade de dar palpite, sabe? Não sei se você tem isso. Sei, Se você, sei. você não quer mudar essa iluminação, olha aqui, vai ver. Você sabe que tem lugares que eu vou e eu só mudo as luminárias de lugar. Nem mudo, eu vou mudando as luminárias de lugar e aí as pessoas perguntam, nossa, mas o que aconteceu aqui? É. A Cris Torres está contando para a gente que o Machado de Assis fala que a iluminação ou cria romances ou destrói. E eu acho que é um pouco isso, né? Assim, como esse sentido da visão. E também, quando a gente fala de sentidos, né, Cris? O que pouca gente percebe é o quanto a visão estimula o tato. O quanto a visão torna que a gente queira ir para um espaço, queira tocar nos objetos, né? E queira... O quanto a luz está relacionada com a nossa sensualidade, né? Com a nossa sensibilidade sensorial relacionada à sensualidade, né? E aí eu fico pensando assim, puxa, nós somos um país tão à flor da pele, né? Nós somos tão sensuais, e é por causa desse excesso de luz, né? E dentro de casa a gente meio que esquece essa sensualidade, né? A gente adota um padrão por desconhecer, por não saber o que pode ser feito. É o desconhecimento mesmo. Porque às vezes é com muito pouco que você consegue consertar, né? E, aliás, só fazer uma observação, eu namoro sempre nas suas lives essa luminária aí atrás de você, eu acho ela tão linda. Né? Linda. Ela é uma luminária de barco, que eu comprei nos Estados Unidos, e ela é fixa, né, na proa do barco. Eu não entendo muito de barco, tá, gente? Então, ela fica fixa no barco, né? Ela tem um peso aqui, e você pode acender uma separada da outra, que eu acho o máximo. Muita luz. E ela tem uma lente de aumento, Cris. Olha isso. Lente de aumento. Uma lente de aumento. Uau! Que achado! Que olho, né? Que você tem. Ela é linda. Anos 40, né? Assim, você vê que ela tem um certo adorno, mas é um adorno mais limpo. A gente está falando do momento pós-guerra, né? Onde ainda existia as artes decorativas, mas existia menos dinheiro. Então as pessoas iam tirando os frufrus e os rococós e mantinha só a forma. E ficava uma coisa linda, né? Ah, sim. Eu adoro anos 40. Acho que anos 40 um momento muito criativo. Ele até, se a gente for pensar bem, né, por exemplo, toda essa expansão criativa que a gente teve nos anos 50, como o modernismo, se a gente pensar um pouco antes, né, como 40 pode ter sido um alicerce para essa expansão, né? Porque o 40 representou o quê? Uma ruptura com aquele rococó, com todo aquele excesso de adereços, né? E já foi apresentando aí um movimento de limpeza no desenho. É verdade. E é engraçado que eu me lembrei agora de uma conversa não, eu li em algum livro sobre o Frank Lloyd Wright, eu acho que ele não gostava muito do Le Corbusier, justamente por isso, ele achava que os Estados Unidos eram grandes demais, poderosos demais, tinha muita terra, tinha muito dinheiro, por que eles iam fazer uma coisa econômica? Por que eles iam limpar os adereços? Porque eles não tinham necessidade. A Europa estava devastada, mas os Estados Unidos não, eles não precisavam. Mas essa limpeza foi muito fundamental, né? Foi uma troca total, assim, uma mudança de paradigma. Eu acho que talvez a gente vai passar pela mesma mudança de paradigma daqui para frente. Né? Né? A gente está numa fase assim. Mesmo processo. Você sabe que os países nórdicos, os designers dos países nórdicos, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão criando lâmpadas decoradas, então você não vai ter mais o lustre.
a lâmpada já vai ser um adorno. Sei. Então tem lâmpadas muito grandes, tem lâmpadas cheias de adornos menores e rebuscados, tem lâmpadas em formatos diferentes, né? Tem lâmpadas com cara de que estão escorrendo, e aí você não vai ter mais a luminária, vai ser a lâmpada direto do soquete. Mas será que isso vai dar uma luz suave? Não vai. Talvez eles trabalhem bem isso, né? Para dar uma luz Não, você vai ter boa, gostosa. exatamente, a luz já é trabalhada, então o vidro da lâmpada ele já é Já é trabalhado trabalhado como um para isso. filtro para difusionar essa iluminação, e mas é uma simplicidade, né? É uma simplicidade. Com certeza isso vai, nesse momento onde a gente está repensando esse lugar da casa, repensando os ambientes, revendo, e é um jeito muito rápido, né? Porque você compra uma lâmpada, põe e muda. É. Mas essa coisa das lâmpadas sem cúpula é engraçado, porque assim, é outra coisa que sai, né? Assim, a gente ainda vive num excesso de coisas, num mundo que não comporta mais excesso de coisas. Então, se você tira a cúpula, já é um adereço a menos, né? Já é uma Exatamente. coisa a menos para. É interessante isso. Interessante. Não. Eu olho esse movimento como um movimento benéfico. Né? Um movimento. Assim como a gente tem alguns designers hoje, que eles estão pensando assim num adereço de papel muito simples que você encaixa na lâmpada. Isso tinha nos anos 30. Você lembra de umas opalinas que você punha na lâmpada e já dava o filtro na lâmpada e era um filtro meio colorido? Em feirinha, Hum, tipo Bexiga, aqui em São Paulo. Tem bastante isso ainda, né? ainda tem. É uma busca pela simplificação do adorno, né? E você vê que a peça não perde a sua beleza. Não. Você Às vê vezes que a não é dor o não estraga, excesso. né? Você vê que não é o excesso que faz a iluminação ficar bela. Aliás, André Poutman, a nossa dama do design francês e do mundo, enfim, que fala muito do minimalismo, ela fala que um projeto de iluminação perfeita é aquele que você não vê a lâmpada. Ah, E aí, olha então, só. daí que vem essa tendência mais das sancas, dessas luzes indiretas e das luzes, do faixa de luz vindo de várias partes da casa. Para evitar que você olhe aquele bulbo da lâmpada que é o que machuca o olho. Machuca mesmo. Eu tive já uma luminária assim, o problema dela era esse, ela era muito vazada e aquilo me machucava. Ai, não, eu não gostava dela. Mas assim, eu sempre tenho luminárias. Às vezes eu tenho mais que eu preciso. Quando eu mudei pra cá, eu dei metade do que eu tinha. Estava no apartamento maior, então menor. E dei metade, porque eu não precisava. Mas eu gosto, assim, eu gosto dos efeitos, isso que você falou de ficar mudando de lugar. Porque você vai mudando a cara do espaço, né? Então, eu ficava mudando. Eu cheguei, mudei aqui, tirei uma da sala, pus no quarto, tirei pra cá. Vai mudando, é gostoso fazer isso, até chegar no que você gosta, no que é mais natural, né? No que é mais confortável, porque a gente não é galinha de granja, a gente não vai ficar na luz 24 horas para ficar pondo ovo, né? É isso que acontece. Adorei, Cris. Adorei. Adorei. A gente não é galinha de granja. Eu vou usar essa frase para mim, tá bom? Eu vou usar essa frase para mim. Adorei. Muito legal. A gente precisa voltar um pouquinho mais no natural, né? No mais aconchegante, no mais caloroso, porque a gente vai ficar muito em casa daqui para frente, com certeza. E a gente vai ter que fazer essa conexão com o lugar, com a casa, com o conforto, com a iluminação certa para cada função, né? São várias funções agora dentro da mesma casa, então a gente vai precisar fazer isso. Ô, Cris, e a iluminação também fala muito do afeto, sabe? Tem um pesquisador que eu adoro, o Dr. Sérgio, que ele fala muito assim, que a gente passou a criar uma relação afetiva com o outro a partir do momento que a fogueira, o fogo ficou no centro, entre nós. Né? Hum, E é isso que permitiu que o homem olhasse nos olhos do outro. olha que legal!
E aí eu fico pensando numa mesa de jantar, né? Essa luz que vem de cima, como tem esse significado, né? De você olhar o outro, né? E enaltecer o outro, né? Como essa luminária ela tem essa função de dar essa crescida no ambiente, né? De você enxergar o outro, né? Porque ultimamente a gente não está Enxergar nem o outro. enxergando o outro. Eu me lembrei agora da Neca Mena Barreto, ela fez uma recepção em São Paulo, que era alguma coisa tipo judeus e palestinos. E ela fez uma mesa bem, assim, retangular, e no centro ela colocou fogo. Ela fez uma canaleta e pôs fogo. Falei, gente, que ideia genial, né? Uma coisa de... É isso, né? Dessa ancestralidade também. Talvez ela... Uau! Ela realmente voltou no Primeiro Testamento, né? Voltou. Quando todos eram um só e o fogo era esse Deus, né? Muito É, e legal. o que você falou também, né? De você enxergar o outro com essa luz, né? Enfim, é quente também, né? Essa coisa do... Que a gente tem isso, né? A gente está num país que precisa do calor, né? E eu achei muito genial essa ideia dela, ainda mais nessa questão de colocar povos que estavam em conflito, que estão até hoje, enfim, mas essa recepção foi... Nossa, eu não me lembro quando foi isso, foi há uns 30 anos já, muito tempo. Acho que eu estava começando na Casa Cláudia, foi uma coisa assim. E eu achei muito interessante, ela tinha umas ideias muito boas, né? E ela falava pra gente comer com a mão. Eu me lembro que eu fui fazer uma entrevista com ela me deu um saquinho de sementes, falou assim, o bom é comer com a mão. É com a mão mesmo, porque a gente come essa coisa de garfo. E é gostoso, né? Assim, é outra coisa que a gente também precisa reaprender, agora não, né? Porque agora tudo que a gente faz é álcool e sabonete e tudo mais. Mas esses pequenos prazeres, né? Do tato que você estava falando, você pegar uma... Meu pai adorava comer alface com a mão. Minha mãe ficava tão brava com ele, mas tão brava. Eu como alface com a mão. Eu adoro comer Olha, alface com a mão. pois é gostoso, né, comer com a mão. É assim. Isso é um hábito italiano, né? De comer as folhas da salada com a mão. Claro que a gente se Ah, contém, né? Não fica tão assim canibal, né? A Lívia está contando que muda o sabor da comida. Exatamente. É impressionante. Muda o sabor da comida comer com as mãos. é, Né? mais gostoso. E exatamente. Muito mais gostoso. Eu gosto de comer rúcula com a mão. E morando em casa, não ter vergonha de ninguém, meus cachorros não ligam. Então eu fico lá. Depois eu até ponho na saladinha, ponho um azeite, mas antes, quando ela tá só lavadinha, assim, ai, que delícia. Muito bom. E engraçado que aqui na cozinha, foi o único lugar que eu deixei uma luz forte. Ela era mais branca, eu troquei por uma mais amarela, mas deixei bem forte. Você precisa enxergar também, né? A Olha, a iluminação Lívia pensada. Sadi falando que os libaneses comem muito com a mão. Olivia, Aliás, oi, Olivia Ale. Sadi, onde você anda? Faz tanto tempo que eu não sei o que você anda fazendo. É, Cadê tá sumida. você? Tá curtindo, né? Tá curtindo os libaneses, né? Comendo com a mão. Lívia Sadi, Sadi deve ser libanês, eu acho. Né? Aliás, que comida boa. Hum, Então, só voltando um pouco na iluminação, é isso, né? Assim, e mais, né? Quando esses ambientes, quando essas paredes caíram por terra, né? Enfim, quando a gente começou a perceber que esse modelo tripartido de casa, né? Da casa íntima, da casa para receber e da casa para limpar, né? Enfim, esse modelo mais do início da casa nas cidades, né? Quando a gente percebeu que a gente não podia mais viver assim, porque os ambientes eles conversavam entre si, refletindo exatamente como nós somos, né? Os é, nossos vários eu. Essa iluminação, tanto o lustre, que era um recurso da sala de jantar, foi para a cozinha, né? Quanto essa iluminação da cozinha, que era mais industrial, também entrou para os ambientes mais íntimos. é, E aí fez mesmo. e isso deu essa grande mistura nos ambientes, né? Tanto é que assim, eu tenho escrito alguns flashes sobre a nova casa, né? E a gente não vai mais ter esse espaço cozinha, na minha percepção, né, gente?
A gente não vai ter mais cozinha, sala, vai ser tudo... A gente vai voltar um pouco para o modelo medieval, né? Quando de manhã era mesa para tomar o café da manhã, na hora do almoço, durante o dia era lugar de venda e de atender clientes, e à noite virava cama, né? Então, como essa casa vai ficar multidimensional a partir de agora. Os mesmos móveis tinham várias funções, né? Você só ia mudando de acordo com a necessidade. Que louco, né? Isso foi na Idade Média, a gente tá... E não, a gente girou e está voltando um pouco para isso, né? Porque por mais que algumas pessoas vão retornar para suas empresas, elas vai ter um apoio em casa, vai ter uma base de apoio. E a gente não sabe até quando vai durar esse movimento. Eu acho que ele vai ser tão longo, ele já está sendo tão longo que ele vai mudar os nossos hábitos com a casa. Ah, vai, com certeza. E porque assim, as empresas acho que devem estar descobrindo que elas têm menos despesa também com o funcionário trabalhando em casa, né? Ele perde menos hora no trânsito, ele produz mais, as pessoas estão produzindo mais. Então, para eles também é bacana. Assim, eu não sei se tem alguém com saudade de trânsito. É possível que tenha, de engarrafamento, de coisas assim. Tem louco para tudo, mas eu não teria. Eu sempre gostei de trabalhar em casa, acho muito bom ficar em casa. Assim, eu consigo ser disciplinada, fazer as coisas no... Assim, agora eu tô toda arrumadinha, por exemplo, assim, não tô de pijama da cintura para baixo, entendeu? Trabalho é trabalho. E mesmo uma conversa com uma amiga é uma conversa, você tem que estar... Eu acho que isso vai... Porque esse vírus veio para mudar hábitos mesmo, ele vai mudar, assim, ele está matando muita gente, é uma tragédia, é um pavor, é horrível o que está acontecendo, é horrível mesmo. E outra coisa que vai acontecer, assim, o lado social vai ter que ser todo revisto também, né? Não tem cabimento a gente aceitar mais a desigualdade que a gente tem hoje, né? Porque é isso que está acontecendo nessa tragédia. Mas a coisa do escritório... Vai ser em casa, sim, pelo menos 3 vezes por semana as pessoas vão trabalhar em casa. Eu acho que antigamente algumas empresas tinham medo de deixar o funcionário em casa porque ele não ia trabalhar muito. E não é verdade. Tinha uma questão trabalhista também, né, Cris? Tinha uma questão Tinha trabalhista. também. Né? Tinha também, mas... Vai ter que ser revista, né? Tem, Vai ter que ser revista. Né? E também porque as empresas também podem fazer a pessoa trabalhar mais, né, cumprir meta e tal, porque isso nunca deixa de... Tá todo mundo reclamando que tá trabalhando mais. Então, tá trabalhando mais, e tá trabalhando mais, e tá fazendo faxina, tá cozinhando, tá cuidando do filho, tem muita coisa, né, para fazer. Então, tudo vai ter que ser revisto. Tudo vai ter que ser revisto, não dá para voltar ao que era antes, né? Já não é mais assim a vida. Tudo bem, a gente não quer trânsito, não quer engarrafamento, mas também quer fazer um jantarzinho, um almocinho, né? Por isso que a iluminação da casa vai ter que ter uma outra visão sobre ela, né? Porque a gente vai ter que ter esse contato, a gente vai ter que aprender a desligar o botão, né? E aí esse botão não vai ser mais liga e desliga, ele vai ter que ter temperaturas, né? Para a gente poder dimensionar qual é o clima, né? Agora eu vou trabalhar, clima máximo, né? Agora eu vou simplesmente ser eu comigo, né? Agora eu vou ler. Então, assim, como vai ser importante essa setorização da iluminação? A gente não se dava muito conta disso, mas cada vez mais isso vai ficar pungente, assim, no projeto. Ah, com certeza. Com certeza as pessoas vão pedir projetos com todas essas possibilidades. Porque a gente já tem tudo isso em casa hoje, né? A gente já está fazendo uma porção de coisas. E a luz muda completamente. Eu estou há 10 anos trabalhando em casa, então eu já sei onde é que eu vou colocar o computador, onde a luz é melhor, qual é a melhor luminária para aquilo. Você vai testando e vai chegando a um bom termo, né? Daqui para frente vai mudar radicalmente. E eu espero que as pessoas entendam quanto uma luz ruim te deixa irritado, te deixa mal, como uma luz fria te deixa num humor frio também, né? Te deixa mais elétrico, né? Porque quando a gente está conectado com uma iluminação mais climática, ela nos conecta com o nosso campo magnético. Ela nos conecta com os nossos sentimentos.
Já se eu estou num ambiente muito iluminado, ela me deixa mais elétrico, ela me deixa com mais vontade de sair. Ela me deixa com mais vontade, com mais energia para eu sair de casa, né? Só que eu não vou poder sair. Então eu vou ter que repensar essa onda de luz. É que as pessoas têm que ter essa percepção, né? O conforto é muito percepção. Que eu não sei se elas... Bom, elas vão ter que aprender de qualquer maneira. E também até um pouco de mais de organização, né? Não dá mais para chegar a pessoa jogar a chave em qualquer lugar. Põe uma tigelinha, coloca as chaves ali, coloca uma luzinha ali também, sabe? Uma pequena luminariazinha. Vai trabalhando a casa de um jeito que ela fique gostosa, porque assim, às vezes uma baguncinha numa mesa já não adianta nem a iluminação ser boa. Porque a gente não ficava muito em casa, Cris. Nós, você, nós somos uma exceção. As pessoas não ficam muito em casa. A casa é um lugar de passagem, né? E como esse lugar de passagem, a gente não tinha muito tempo. E quando tinha, mandava alguém fazer pra gente. Agora não, a gente está sendo obrigado a repensar, olhar para as coisas e perceber, nossa, isso não funcionou, eu vou ter que mudar daqui para frente. Né? Que é uma coisa que eu falo para os clientes, que é o seguinte, né? Assim, eu posso fazer muita coisa por você, mas se você não olhar para os seus costumes, para os seus hábitos, e criticar esse espaço para o seu uso, depois que você mudar para cá, é que você vai perceber que um monte de coisa poderia ter sido diferente. É mais tempo, é gasto, é tudo isso, né? Essas pessoas que... Mas eu também fui assim, é que eu não lembro mais, né? Foi numa outra vida, numa outra encarnação, mas eu também ficava horas na Abril. Eu tomava café da manhã lá, eu almoçava, eu jantava lá. Eu também era uma visita na minha casa, né? Eu via minha cachorra à noite. Ainda bem que tinha um zelador ótimo, ele tinha a chave do meu apartamento, as crianças do prédio iam pra lá brincar com a minha cachorra, que eu mesmo quase não convivia com ela. Pois é, exatamente. E como a iluminação das empresas também vai ter que ser revista, porque essa lâmpada fria dentro dos espaços de trabalho fazia com que as pessoas trabalhassem muito mais. Né? Elas não tinham hora, né? Assim, as pessoas que eram mais comprometidas, elas não tinham uma hora para sair. E essa luz alimentava essa condição mais elétrica mesmo. Né? E isso vai ter que ser repensado, não só na casa, mas nos ambientes de trabalho também. Porque as pessoas já estão mais acostumadas a ter outro tipo de iluminação em casa, elas não vão mais se adaptar àquela luz horrorosa de espaço de trabalho. Exatamente. Na Casa Clândida, a Silvia Farias, que você conhece, ela tinha uma luminariazinha na mesa dela. Uma luzinha quente. Ela tinha uma luminária e tinha uma fonte. Ela levou um pouco de uma natureza, de um pouco de calor para a mesa dela. Eu olhava aquilo e falava assim, eu não vou fazer igual, não, copiar é feio. Mas eu achava tão bom aquilo. Eu falei, nossa, que ideia genial, né? Você quebra um pouco dessa luz que é tão incômoda e que a gente fica assim, debaixo dela tantas horas, e ela conseguiu quebrar com um abajurzinho que ela deixava ligado ali, mesmo durante o dia, mas ficava aquela luzinha mais quente, né? Falei, olha, muito esperta, muito inteligente. Mas eu acabei não copiando a ideia. Mas agora está na moda copiar, pode copiar. Pode agora? Porque a cópia é uma condição humana, né? A gente, como ser humano, a gente cresce, a gente aprende copiando, né? A gente aprende copiando. E quantas pessoas que compraram revistas de decoração e consomem hoje a cultura da decoração e copiam, né? Literalmente copiam como uma forma de aprendizado. É verdade. Eu devia ter feito isso, devia ter colocado ali. Devia ter pedido para todo mundo do meu espacinho uma luzinha mais quente. Ô, Cris, a gente está estourando o nosso tempo aqui. Já? Então, já, você viu? Falei para você que ia passar rápido. Nossa, é rápido mesmo. Obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por trazer a sua experiência com a iluminação. E até o próximo, tá bom? Gente, obrigado, hein? Adorei. Obrigado por todo mundo que está acompanhando Reflexões do Morar. É um exercício que a gente está fazendo. Semana que vem tem mais. E agradeço essa oportunidade de estar fazendo essa reflexão sobre o espaço que a gente mora. Grande beijo. Tchau, tchau.
Tchau, Cris. Tchau. 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 Beijo.